No último episódio de Dragon Ball Daima, nós vimos finalmente o Goku adulto se transformando em Super Saiyajin 4, que agora é canônico dentro do universo de Dragon Ball. E vamos falar das coisas boas que isso traz para a franquia do Dragon Ball, das coisas ruins também. Afinal, esse anime se passa num momento cronológico ali do Dragon Ball complicado, porque ele se passa antes do Dragon Ball Super, no qual não temos nenhuma menção à transformação do Super Saiyajin 4, nem ao Vegeta Super Saiyajin 3. Será que isso acaba bagunçando o cânone do Dragon Ball? Vamos falar sobre isso também. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Hiromaníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala e finalmente, depois de uma vida toda acompanhando Dragon Ball, pra gente que assistiu Dragon Ball clássico, Dragon Ball Z, Dragon Ball Kai, que é o Z remasterizado, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, a transformação que eu considerava a transformação mais linda do Goku de Super Saiyajin, que pra mim deveria ser o Super Saiyajin definitivo, é a transformação do Super Saiyajin 4, certo? Pra mim também acho que o momento mais emocionante da história de Dragon Ball, um dos, né? Porque a gente tem também a luta na saga Cell, que é muito emocionante, tem, enfim, é o momento no Dragon Ball GT no qual o Goku se transforma em Super Saiyajin 4. Junto com a Pan ali, com a neta dele, ele recupera a consciência, a trilha sonora. É muito emocionante, cara. Muito emocionante. E só que tinha um problema. O Super Saiyajin 4 não era canônico na franquia de Dragon Ball. Afinal, Dragon Ball GT tem toda aquela história do qual ele não foi produzido nem escrito pelo Akira Toriyama. Teve toda uma treta ali por trás, né? E agora nós tivemos o lançamento do Dragon Ball Daima, né, que foi a última obra que foi escrita pelo Akira Toriyama antes do falecimento dele e que se passa num momento ali de Dragon Ball que a gente não sabia o que tinha acontecido, né, não tinha sido explorado. Eu acreditava que não tinha nenhum inimigo, porque enfim, não foi explorado, né, que é o Dragon Ball Daima. O Dragon Ball Daima se passa logo depois da saga Buu, do qual a transformação mais poderosa do Goku e dos Saiyajins era o Super Saiyajin 3, e se passa antes do Dragon Ball Super, que começa, o Dragon Ball Super começa com a chegada do Bills na Terra, quando o Bills acorda daquele sonho que ele teve com o Deus Super Saiyajin e vem atrás do Goku para descobrir o que é o Deus Super Saiyajin. Então aquele momento se passa cronologicamente depois do Daima. Inclusive eles podem até fazer uma conexão dizendo que essa transformação do Goku Super Saiyajin 4 deu aquele sonho no Bills, né? Enfim, inclusive, uma coisa interessante nessa transformação do Super Saiyajin 4 é que eles mudaram o design do GT, fazendo com que o cabelo dele deixasse de ser preto e ficasse vermelho também, da mesma cor dos pelos, né? Um vermelho, um rosa, sei lá. Inclusive a cor tá muito parecida com o que o cabelo do Goku fica quando ele vira o Super Saiyajin God também. Então será que tem alguma relação, né? Afinal, como que rolou essa transformação no Daima, né? O Goku criança ainda, né? Essa coisa eu não gostei muito do Daima não, de deixar todo mundo criança. Porque eu já não gostava no GT também, né? Que o Goku virou criança. Enfim, nós tivemos o Kami-sama lá da dimensão demoníaca, de certa forma liberando esse potencial dentro do DNA do Goku. Me lembrou muito até lá no Dragon Ball Z, quando o Kami-sama lá de Namekusei libera o potencial do Gohan e do Kuririn, né? Parece que ele liberou essa forma dentro do DNA do Goku, e aí o Goku virou Super Saiyajin 4 ainda como quando criança, né? Por causa disso. Só que aí, nesse episódio seguinte do Daima, a gente teve eles voltando a serem adultos e tal, o Vegeta lutando lá contra o Goma, e aí o Goku ficou analisando a luta. E aí o Goku meio que bolou uma estratégia ali e tal, e aqui tem um momento no qual ele vai distrair o Goma, que ele vai mostrando as transformações, né? Ele pega e vira o Super Saiyajin e tal, e aqui ele tava obviamente enrolando só. Igual ele fez lá na saga Buu, né? Onde ele ficou mostrando. E, cara, foi uma referência muito top essa transformação. Porque ela é completamente diferente do que foi no GT, né? No GT tem toda aquela carga emocional e tal, que eu ainda gosto mais. Só que aqui é uma referência à transformação do Super Saiyajin 3, ó. Que ele vira o 2 depois, ó. Aí ele vira o 3. E o 3, pô, isso aqui já não tinha graça pro Goma. Porque o Vegeta já tinha virado o Super Saiyajin 3, o próprio Goku também. E não tava dando certo. Aí, ele surpreende a todo mundo aqui quando ele diz que tem uma bônus, ó. Aí até o Vegeta fala, caraca, o Kakaroto conseguiu internalizar essa transformação
pra virar algo dele mesmo, né? Não foi mais só um poder que foi dado pelo Kami-sama pra ele, igual na primeira vez. Aqui, ele realmente incorporou a transformação em pouquíssimo tempo. Foi algo muito parecido até com o que aconteceu lá no Batalha dos Deuses, quando ele consegue, mesmo depois de ter feito o ritual do Super Saiyajin God e ter perdido o poder, o Bills explica que ele conseguiu reter muito do poder porque o Goku tem isso, de mesmo que ele consiga uma transformação de uma forma externa, com poderes externos, ele consegue segurar esse poder do corpo dele. E aí depois ele aprendeu o God sozinho também, ele vira o Super Saiyajin Blue e tudo mais. Então aqui ele conseguiu incorporar essa forma e agora é uma transformação dele mesmo, né? E cara, eu acho que tá muito bonita a transformação, tá muito legal, eu fiquei muito feliz de ver isso agora sendo canonizado dentro do universo de Dragon Ball. Tem uma outra coisa que também foi muito interessante, foi o Vegeta revelando nessa saga que ele também consegue se transformar em Super Saiyajin 3, ó. Aqui é ele adulto virando Super Saiyajin 3. Foi muito legal também. E são transformações que, cara, fizeram parte da nossa infância, né? E o Super Saiyajin 3 não, a gente sonhava em ver, mas nunca vimos o Vegeta Super Saiyajin 3. Só que aí, cara, quais são os problemas que isso traz pro universo de Dragon Ball? Os problemas são o seguinte: depois disso aqui, vem o Dragon Ball Super, o Batalha dos Deuses, né? Por que que, quando o Bills chega lá no planeta do Senhor Kaiô, quando o Goku tá treinando, o Goku não chega com a forma mais poderosa dele, que é o Super Saiyajin 4 já? Sendo que naquele momento, pelo cânone, ele já tinha descoberto. Será que, de alguma forma, o Goku ainda não conseguiu transformar essa forma Super Saiyajin 4 em algo eficiente para a batalha? Que foi algo que nem com o Super Saiyajin 3 ele conseguiu muito, né? Ele não gosta muito de usar o Super Saiyajin 3 em batalha porque gasta muita energia, o Ki dele acaba muito rápido. Então ele preferia usar sempre o Super Saiyajin 2. Depois que ele conseguiu o God, foi uma forma que ele gostou muito de usar em batalha, porque não... O God é muito econômico em questão de energia, ele mesmo já fala isso. Ele usa o Ki divino ali e tal, e é muito econômico. Aí depois disso, ele foi treinar lá com o Bills, que já é um level de poder muito superior ao desse aqui. E aí virou o Super Saiyajin Blue. E aí o Super Saiyajin Blue virou a forma base de batalha dele, né? Nos bastidores, a gente sabe que isso acontecia porque os caras, antigamente, tinham uma dificuldade muito grande de desenhar o anime, né? De fazer as animações e tal, porque no passado a tecnologia era mais obsoleta. Eles não tinham realmente capacidade para fazer em grande escala essas animações que são mais difíceis de acontecer. O Super Saiyajin 3, por exemplo, os caras não gostavam muito de animar porque tinha que mexer o cabelo junto e tal. O Super Saiyajin 4 também. Então por isso que o Super, a gente tem essas formas que não mudam muito o corpo, né? O Goku fica com o mesmo cabelo que ele tem normal, quando ele vira o God, só muda a cor. Aí ele vira o Super Saiyajin Blue, que é o Super Saiyajin só que é azul. O Vegeta também, só pinta o cabelo de azul. Aí depois vem o Instinto Superior, que só muda a cor do cabelo. E fica do mesmo jeito, né? Pra facilitar a animação. Só que hoje em dia, como a tecnologia evoluiu, né? E a Toei agora deve ter investido mais, isso não deve ser um problema tão grande. Então a gente vê que nesse anime aqui, eles investiram nessas formas com designs diferentes, ó. Olha como mexe o cabelo dele aqui quando ele vira o Super Saiyajin 4, ó. O vento mexendo no cabelo. Isso aqui é bem mais difícil de animar do que um Super Saiyajin normal, entendeu? Então aqui, pô, os caras investiram mesmo e isso pode ser uma tendência agora pro futuro de Dragon Ball. Pode ser que agora, quando eles trouxerem obras que se passem depois do Super, né, alguns filmes e tudo mais, a gente veja o Goku contando sobre essa forma que ele conseguiu antes do Super. E aí ele fala, não, agora eu consegui aprimorar e tal, agora eu vou juntar aqui o Super Saiyajin 4 com o instinto superior. E aí a gente veja, pô, o Super Saiyajin 4 todo branco, já pensou? Só que aí ficam essas lacunas, né, esses buracos. Por que que o Goku não usou essa forma no Torneio do Poder, na luta contra o Bills e ao longo de toda a história do Dragon Ball Super, né? Porque imagina se o Goku une essa forma com o Super Saiyajin Blue, por exemplo. Porque o Super Saiyajin Blue, ele até explica que é um Saiyajin que atingiu a forma de Deus Super Saiyajin que virou um Super Saiyajin. Então era só ele trocar o Super Saiyajin pelo Super Saiyajin 4. E a gente veria um Super Saiyajin 4 com Ki divino, né? Seria uma boa. Mas enfim, eu acho que esses buracos na história vão ficar mesmo, porque a ideia de colocar o Dragon Ball, o Super Saiyajin 4 nesse Dragon Ball Dharma veio depois que eles fizeram o Super, afinal o Super acabou em 2018, né? Vai fazer 7 anos aí que o Super acabou.
E o Vegeta Super Saiyajin 3 a mesma coisa. A ideia de transformar o Vegeta em Super Saiyajin 3 provavelmente veio enquanto eles estavam escrevendo esse anime. Mas, agora, se vierem obras que se passem no futuro, depois do Super, aí eles podem colocar o Vegeta também Super Saiyajin 3 Blue, entendeu? Mas aí, por que ele não usou isso no Torneio do Poder? Uma desculpa boa também é a economia de energia, né? O Vegeta não gosta também de formas que gastem muita energia na batalha. Ele mesmo já falou isso. Ele não gosta de usar aquele Super Saiyajin também que deixa o corpo muito bombado porque ele perde velocidade. Então, talvez ele explique isso até, né? Que ele prefere usar a forma Super Saiyajin normal por conta disso. E aí depois que eles descobriram Blue também, não fazia mais sentido eles insistirem nessas formas. E aí só vai fazer sentido eles usarem essas formas quando eles descobrirem uma forma de unir, por exemplo, o Vegeta, no caso dele, o Super Saiyajin 3 ao Ki Divino, e o Goku uniu o Super Saiyajin 4 ao Instinto Superior e ao Ki Divino, assim como ele fez com o Kaioken, que ele conseguiu usar a técnica do Kaioken junto com o Super Saiyajin Blue. E foi muito perigoso para ele, vocês lembram disso? Que ele acabou perdendo o controle do Ki dele, acabou ficando meio doente e tudo mais. Aí depois ele conseguiu aperfeiçoar. Então, enfim, isso daqui são coisas que eu acho que eles preencheram bem essa lacuna do Dragon Ball colocando isso e trazem coisas ainda mais legais pro futuro, né? E também existiam teorias de que eles poderiam canonizar o Dragon Ball GT de alguma forma. E só que aqui eu já acho que confirma totalmente que o GT não vai ser canonizado, porque o Super Saiyajin 4 foi usado de uma forma completamente diferente, né? Uma coisa que eu prestei atenção aqui também é que, diferente do que a gente vê lá no GT, onde o Goku precisou fazer todo aquele tratamento para fazer a cauda crescer de novo, para virar o Super Saiyajin 4, vocês lembram disso? Virar o Ozaru dourado, né, e tudo mais. Aqui ele não precisou, a forma só foi desbloqueada no DNA dele, aí a cauda cresce de novo também, e tem essas diferenças no design, né? A gente percebe que a mão dele também fica gigantesca. Quando eu vi a forma dele criança em Super Saiyajin 4, eu achei que era só porque ele tinha ficado criança, e aí a mão ficou meio esquisita e tal. Ele ficou até parecendo o Knuckles, né? Eu não gostei muito não, tá? Quando ele ficou Super Saiyajin 4 criança. Mas aqui quando ele vira adulto, a gente vê que a mão ficou grande. E também tinha aquela coisa que era meio sem sentido, né? Porque o Goku tava criança, quando ele virava o Super Saiyajin 4, ele ficava adulto. Aí que eles meio que consertaram isso também, dizendo que quando ele vira Super Saiyajin 4 criança, ele continua criança. E aí quando ele tá adulto e vira Super Saiyajin 4, aí sim a gente vê a forma adulta. Tem as diferenças aqui no olho, né? Porque no GT ele tem uma parte amarela aqui no olho também. O que mais tem de diferente? Cara, isso aqui eu achei da hora. Quando ele vai virar Super Saiyajin 4, ele arranca a camisa, ó. É tipo... parecia o Bambam lá naquele meme, ó. Falou, tá na hora do show. Aí ele tira, porque, né? Porque a camiseta sumia por mágica. Foi até assim na primeira transformação, quando ele era criança ainda. Aí aqui não, aqui arranca mesmo, entendeu? Ah, isso eu achei interessante também. Mas enfim, tem essas diferenças, tem esses problemas, né, que gera ali com o Dragon Ball Super, mas eu acho que dá pra encaixar dessas formas, falando que depois que eles alcançaram o level de Super Saiyajin God, não fazia mais sentido insistir nessas formas, mas secretamente, sem contar no Super, eles estavam aperfeiçoando o Vegeta Super Saiyajin 3 e o Goku Super Saiyajin 4 para unir elas ao Ki Divino. E aí, quando eles aparecerem, né, usando essas formas de maneira eficiente, com o instinto superior, com o Ki Divino, aí vai ficar difícil, tá ligado? Seria interessante em obras no futuro, por exemplo, ver o Vegeta também alcançando o Super Saiyajin 4, o Broly que tá com eles lá depois e tal. Inclusive pode até ser isso que eles estão fazendo lá no planeta do Bills, né? Porque a gente viu que no último filme Dragon Ball Super Super Hero, eles estavam lá treinando com o Bills. O Gohan teve que ficar na Terra sozinho com o Piccolo, lutando lá com o Cell Max, né? Então, pode até ser que no próximo filme, né? Eu não sei se o anime vai voltar. Eu acho que o Dragon Ball deve investir mais em filmes e animes curtos, igual foi o Daima. Aí fala, não, eles estavam lá porque, pô, eles estavam aperfeiçoando o Super Saiyajin 4 com o Ki Divino e tal, e agora deu ruim, entendeu? Quando viu o Freeza Black, imagina, a batalha do Freeza Black com o Goku Super Saiyajin 4, instinto superior. Nossa senhora, isso é Dragon Ball, tá ligado? Mas enfim, galera, o que vocês acharam? Comenta aqui embaixo dessa canonização do Super Saiyajin 4. Manda pros seus amigos também ver essas explicações. E se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.